E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Oh, pai! Hoje a gente vai se aventurar num post-blog que me deixou, digamos, bastante curioso. Interessante. O título já é chamativo: Pai Pródigo, Filho Vivificado e Irmão Legalista. Nossa, que título! E ele tá lá no blog com a palavra. Criativo. Pois é. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi a interpretação do autor sobre parábola do filho pródigo. Ele questiona até o título tradicional da história. Já começa desafiador, né? Total. E logo de cara ele usa a palavra pródigo para mexer com a gente, sabe? Ah, entendi. É que pródigo tem dois significados, não é? Isso. Ah, A gente sempre pensa em alguém que esbanja tudo, né? exato, tipo, irresponsável. Mas pródigo também pode ser generoso, abundante, até frutífero. Verdade. O autor tá usando esse segundo sentido. Parece que sim. Ele sugere que o verdadeiro pródigo da história é o pai. Nossa, que virada. Quebra tudo o que a gente tá acostumado a pensar. Pois é. Me explica melhor essa ideia. O autor argumenta que o pai demonstra essa prodigalidade no sentido positivo, sabe? Compaixão, amor incondicional pelo filho, essa coisa toda. Faz sentido. E isso muda tudo, né? A gente está tão acostumado a focar no filho que errou. Totalmente. A gente pode estar perdendo a essência da mensagem. É como se a gente olhasse só para a árvore e esquecesse da floresta inteira. Perfeito. E o autor vai além, ele critica até a divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Sério. Por quê? Ele acha que isso fragmenta o texto e impede a gente de entender a mensagem completa. Interessante. Mas essa divisão ajuda a gente a encontrar as passagens, né? Sim, isso é verdade. Facilita a organização. É tipo um índice. Exatamente. Mas concordo que a gente pode perder a visão do conjunto. É como ler só os títulos dos capítulos de um livro sem se aprofundar na história. É uma boa analogia. E o autor defende uma leitura mais integrada, buscando a unidade da mensagem bíblica. Legal. É. Mas e aí, como ele aplica isso na parábola do filho pródigo? Ele diz que, lendo a parábola dentro de todo o contexto da Bíblia, a gente vê que o foco não é só o arrependimento do. Entendi. Tem algo mais ali. Sim, o foco principal é a misericórdia e o perdão do Pai. A história seria uma alegoria da relação de Deus com a gente. Show. Essa relação fica mais clara quando ele fala do simbolismo da parábola, né? Sim, com certeza. O pai representando Deus, o filho pródigo, a humanidade que se afasta. E o filho mais velho? A coisa complica, né? Ele não alivia pro filho mais velho, não. Comparei ele até com Caim. Caramba! E o que quer dizer com isso? Ele diz que o filho mais velho representa quem se apega às regras e méritos, esquecendo da graça de Deus. Puxa, que interpretação forte. E ele usa termos teológicos para aprofundar isso, né? Tipo, justificação pelas obras versus justificação pela fé. É verdade. Me explica isso melhor. Justificação pelas obras seria a crença de que a gente conquista a salvação pelos nossos méritos. Tipo, fazendo tudo certinho. Isso. Já a justificação pela fé enfatiza a graça de Deus como único caminho. Então a gente não precisa merecer a salvação. É essa a ideia central. O autor defende que a graça de Deus é um presente. Entendi. E ele critica quem, como o filho mais velho, se prende às regras e esquece do amor de Deus. Exatamente. Ele chama essa postura de legalismo. Legalismo? É. E tem outra crítica forte. O arminianismo. Arminianismo. O que é isso? É uma doutrina que dá ênfase ao livre-arbítrio na escolha da salvação. Ah, tá. O autor discorda dessa visão. Ele acredita que a salvação é um presente de Deus, não uma conquista nossa. Interessante. E para reforçar essa ideia, ele usa direto a frase sola escritura. O que significa isso? Significa somente a escritura. Foi um lema importante na Reforma Protestante. O autor usa essa frase para mostrar que ele se baseia na Bíblia como única fonte de autoridade. Caramba, quanta coisa a gente já discutiu. E pensar que começamos só questionando o título da parábola. É verdade, né? Mas antes de seguirmos nesse mergulho profundo, vamos recapitular o que já vimos até aqui. Boa ideia. O autor questiona a interpretação tradicional da parábola, né? Ele diz que o verdadeiro pródigo é o pai, que demonstra amor e compaixão. Isso mesmo. E ele critica a divisão da Bíblia, defendendo uma leitura mais integrada. Sim. E, por fim, usa o filho mais velho para criticar o legalismo e o arminianismo, enfatizando a graça como único caminho. Perfeito. Acho que com esse resumo, nossos ouvintes já entenderam a profundidade do texto que estamos analisando. Verdade, vai ter muito mais. Mas isso a gente deixa para o próximo episódio. Ok. Fiquem ligados. Até a próxima. Sabe que fiquei pensando nessa crítica toda ao legalismo e ao arminianismo. O autor parece bem incomodado com essas ideias. Né? Ele bate bastante nessa tecla. Mas, e aí, como isso se encaixa na ideia do pai ser o pródigo? Parece meio contraditório, né?
É sutil a conexão, mas ela existe. Lembra que o autor destaca o amor incondicional do pai, a generosidade, o legalismo com essa ênfase em regras de merecimento vai contra isso. Ah, entendi. É como se quem se apega às regras não visse o abraço do pai, né? Tipo, perde a essência da coisa. É isso aí. Igual o filho mais velho, focado na sua justiça própria e não consegue celebrar a compaixão do pai. Agora, o arminianismo é um pouco mais complicado. É, a gente falou disso antes, mas confesso que ainda não encaixei direito. Tenta pensar assim. O arminianismo coloca a escolha da salvação na mão do homem, né? Mas o autor, ao focar no amor proativo do pai, sugere que a graça de Deus que inicia e sustenta tudo. Então não é só a gente que escolhe, é Deus que vem primeiro. Exatamente. Na parábola, o pai corre para o filho antes mesmo do pedido de perdão. É Deus nos buscando, sem esperar a gente se resolver. Nossa, que imagem forte. Muda tudo que a gente pensa sobre Deus. Pois é. Lembra da descrição do filho mais velho, seguindo a lei rigidamente. Sim, e essa comparação com Caim reforça essa ideia de que a autojustificação é um erro. É, total. Ele é o oposto do filho mais novo, que volta humilde, confiando na misericórdia do pai. E isso nos leva a uma pergunta importante. A gente se aproxima de Deus como o filho mais velho, ou com a humildade do filho mais novo? Caramba, que reflexão. Isso vai além da interpretação, né? Isso é sobre a nossa vida. Exatamente. E a ênfase em sola escritura reforça isso. O autor se baseia na Bíblia, incentivando a gente a ler e tirar nossas próprias conclusões. Como se ele dissesse, olha, acreditem em mim, leiam a Bíblia e vejam o que ela diz. Perfeito. É um convite para ir além da superfície, sabe? Para entender as verdades da parábola. E quem sabe, experimentar esse amor pródigo de Deus, né? É, exatamente. É um lembrete de que até histórias conhecidas podem ter novas revelações. E essa interpretação nos tira da zona de conforto. Com certeza. Eu tô vendo a parábola com outros olhos agora. E você? Também. E essa é a beleza de estudar a Escritura. Ela nos desafia, inspira e nos aproxima de Deus. Mas sabe, tem um ponto que o autor volta várias vezes e acho que merece mais atenção. A crítica ao legalismo. Isso. Acho que a gente precisa se aprofundar nisso. Verdade. É central no texto. Ele compara o filho mais velho com Caim, né? Sim. E essa comparação é forte. Caim representa a autossuficiência, a tentativa de agradar a Deus pelos próprios méritos. É tipo dizer que seguir regras para ganhar o amor de Deus não funciona. É isso aí, é não entender a natureza do amor de Deus, que é livre e incondicional. O autor está criticando qualquer sistema que coloca as ações acima da transformação interna, né? E exato, a verdadeira fé não é cumprir regras, mas se entregar ao amor de Deus e deixar ele nos transformar. Agora entendi porque ele é tão incisivo, ele está desafiando a forma como a gente entende a fé. É isso. Ele quer que a gente mude o foco da religião das obras para a fé baseada na graça. Nossa, que interessante. E essa mensagem continua relevante hoje em dia, mesmo depois de séculos da Reforma. É incrível como esse post conecta tudo. Interpretação, história e a nossa vida. E nos deixa com perguntas importantes, né? O que significa de verdade viver na graça? Como superar o legalismo e experimentar a liberdade da fé? Perguntas para a gente refletir. E por hoje, encerramos nosso mergulho. Voltamos na próxima com mais descobertas. Sabe, eu fiquei pensando nessa ideia do pai pródigo é forte, né? Muda tudo que a gente pensa sobre a parábola. Verdade. O foco não é mais o filho, mas o amor do pai. É tipo, Deus ama a gente de graça sem a gente merecer. E aí a crítica ao legalismo faz todo sentido. É como se o autor dissesse, para de tentar agradar a Deus, ele já te ama. Exatamente. A parábola não é sobre ser bonzinho, é sobre Deus buscando a gente por mais que a gente erre. Nossa, isso muda tudo. Imagina se a gente entendesse esse amor de Deus. Será que a gente ia parar de tentar ser perfeito? É uma boa pergunta. Se a gente soubesse que Deus nos ama de verdade, como seria nosso relacionamento com Ele? A gente ia se aproximar dele com mais tranquilidade, né? Sem medo, sem essa obrigação de ser perfeito. É isso aí. O autor quer mostrar essa liberdade que vem da graça. A gente é aceito por Deus, não pelo que a gente faz, mas pelo amor dele. Nossa, que alívio. Eu já tentei tanto agradar a Deus, sabe? Fazendo tudo certinho, mas no fim não leva a nada. A gente se perde no caminho. O autor lembra que ser cristão não é buscar a perfeição, mas se entregar ao amor de Deus. É sobre se sentir amado, acolhido por ele do jeito que a gente é. Que lindo! É uma mensagem que todo mundo precisa ouvir. Ela muda a nossa vida, os nossos relacionamentos e a nossa forma de ver Deus. E tudo isso por causa dessa palavra, pródigo não é o filho, é o pai que é pródigo. Verdade. E pra gente terminar esse mergulho, foi uma pergunta. Como esse amor do pai, que é o amor de Deus, pode mudar a sua vida? E pergunta. É para pensar bastante. E para quem quiser se aprofundar no assunto, vale a pena ler o post Pai Pródigo, Filho Viaficado e Irmão Legalista do blog com a palavra. Valeu por mergulharem com a gente. Até a próxima!